tenho ele como um filho exemplar, né? Educado. Jogar na Europa, em clube grande, Real Madrid, Barcelona. Ajudei ele, estou ajudando, porque para manter um atleta desde o início até chegar a uma fase que os clubes já abraçam é difícil. Treino sozinho de vez em quando, mas quando meu pai não está muito cansado, ele treina comigo. Eu trabalho e dificilmente eu posso ajudar ele em termos de treinamento, alguma coisa assim para mim estar com ele, mas quando eu posso eu vou. Boto para treinar forte, para um dia conseguir, né? Eu me lembro que em casa eu tinha que dormir muito cedo. Então eu me trancava num armário que tinha, pegava o radinho de pilha para ficar ouvindo o jogo de futebol de um modo geral. O time só não acessou a Série B porque perdeu na moedinha Lavínia Camilotti, que também atraiu muitos turistas à Pedreira para o seu famoso leitão a Pururuca. Eu comecei na Rádio Cidade de Pedreira como repórter, fui para a Rádio Brasil de Campinas na equipe do Osmar Santos. Aí teve no final do ano uma festa da ASEC, Associação dos Cronistas Esportivos de Campinas. O Valdenir Amorim, que também comandava o esporte da Rádio Brasil, me chamou e falou se eu não queria trabalhar na Rádio Brasil, já que o repórter que fazia a cobertura do Guarani estava de saída e acabou indo para a Jovem Pan. O Valdenir falou assim, olha, você sabe ligar a maleta de transmissão? Sei. Então está aqui a chave, você vai no Brinco de Ouro, lá tem a caixinha da Rádio Brasil, você abre, liga o microfone, conversa com a técnica. Eu vou pedir uma manchete e vou pedir para você o noticiário do Guarani. Fiz o teste, entrei no Brasil Bom de Bola, primeira edição, que era na hora do almoço. Aí acabou o programa e ele falou assim, olha, está aprovado, pode voltar à tarde para o Brasil Bom de Bola, segunda edição. Olha, essa era a nossa camisa, a camisa do Pinguim Aviar, né? Incrível, eu cabia dentro dela, né? Joguei contra o Paulo Begali umas 3 vezes, eu acho que 82, 81 e 80. Joguei na Associação Atlética na de Figueiredo. Nossa região é muito rica em jogadores, temos grandes equipes na região de Amparo, na região de Morungaba, Monte Alegre do Sul, Serra Negra, Santo Antônio de Posse, Pedreira e Jaguariúna. Fui presidente do Santa Sofia durante 20 anos. Eu acho que na história dos presidentes fui eu que fiquei mais tempo. O Corinthians era um clube de Pedreira considerado o clube mais pobre, o Santa Sofia tinha mais recursos, por causa do Silvio Maio, uma coisa e outra. E o Corinthians lutava também com muita dificuldade. Você apitava, se o cara merecesse uma chamada, você fala, meu amigo, segura, porque na próxima eu não posso me comprometer, eu tenho que te expulsar. Bandeirinha, mas o nome técnico é assistente de arbitragem. Ah, o futebol era bonito. O futebol era muito lindo, bonito mesmo. Os estádios da cidade estavam sempre cheios, somente no derby, né? O derby era a coqueluche do futebol de Pedreira. Corinthians e Santa Sofia. Quando tinha esses jogos aqui em Pedreira, parava a cidade, parava até a região aqui, né? E quando tinha o derby aqui, era uma rincha grande. Briga de raça, ninguém queria perder. Quando vinha juiz de fora, só trazia problema. Todo jogo vinha de problema, saía briga, saía encrenca. Existe uma rivalidade muito grande, né? Santa Sofia e Corinthians era um São Paulo e Palmeiras, um Corinthians e São Paulo. Era mais ou menos isso. Era jogo de muita rivalidade. O bicho pegava. O bicho pegava. Não dava certo. Quando era juiz de Pedreira, dava certo. E começou a funcionar melhor. Eu tive a sorte de apitar um Santa Sofia e Corinthians, fui muito feliz na arbitragem. Jogadores colaboraram demais por saber que era um árbitro local que ganharia o melhor ou aquele que errasse menos. Quando eu falava Montanhó, eu tinha respeitado. Respeitava o Bahia também, os dois eram muito respeitados. Nossa, mãe, o Bahia era um show. O Bahia sim apitou muito jogo fora de Pedreira. Grande árbitro, aliás, o número 1, né? Tem uma revista da cidade que ele é considerado o número 1 e muito merecido. Comecei a jogar no Corinthians, que era o time contra o Santa Sofia na cidade, quando tinha os derbys. E depois disso, com 17, 18 anos, eu vim para o Santa Sofia. E aí eu fiquei e estou até hoje, né? Meu avô, Dario Zanini, foi prefeito da cidade.
E tem o ginásio aqui de Santa Sofia que leva o nome dele, né? Eu vou sempre incentivou também o esporte. O Dario Zanini conseguiu que o Santa Sofia Juvenil fosse jogar numa preliminar de Guarani Nacional no campo do Guarani em Campinas. E nós fomos, o Zé Maria Franco era o técnico do Juvenil de Santa Sofia. E nós chegamos lá e enfrentamos o Juvenil do Guarani, que estava acostumado a golear todas as equipes que apareciam lá. Eles tinham um porte físico bom e nós, os jogadores aqui do Juvenil, não tem preparo físico nenhum. Mas nós fomos para lá, aquele dia a bola batia em mim. Eu pareço que tinha um imã que atraía a bola batia na minha cara, eu defendi bola. Foi 3-1 para o Guarani, 3-1, o time que está acostumado a golear. Mas quem se destacou naquele jogo? Oswaldo Cunha, que eles ficaram encantados com o jogo dele, o Nego Castelo, que era o back central, e eu, que estava no gol. O Oswaldo Cunha foi um atleta aí que, a nível de seleção paulista, iniciou nas equipes da cidade. Oswaldo Cunha, que chegou até a seleção brasileira, que jogou por aqui também. O esporte tem a beleza, tem a arte, mas o que fica é o resultado. E se nós pegarmos o resultado de Pedreira, quem conseguiu mais resultados foi Oswaldo Cunha. É o grande nome, sem sombra de dúvida, de Pedreira. Eles convidaram os três para jogar no Guarani. Nego, eu e Oswaldo. O Nego Castelo foi e o Oswaldo foi. Eu nem apareci lá. Não foi porque aquele tempo eu já estava pendendo para o lado da música. Eu comecei aqui em Pedreira, daqui eu fui para o Guarani, joguei, foi tricampeão juvenil, joguei 5 anos no Guarani, quando eu passei para profissional, titular do Guarani, né? Um dia eu estava trabalhando, eu trabalhava na Cerâmica Santa Terezinha, e eu pegava de manhã e saía 11 horas para almoçar. Minha mãe ligou para mim descer, né, que eu tinha que ir para Campinas urgente. Cheguei, tomei banho, peguei umas roupas e fui para Campinas. Chegando em Campinas, eu estava incluído na delegação que ia para o Rio de Janeiro jogar contra o Vasco da Gama. E eu não tinha nem treinado com o profissional ainda. Eu era titular do juvenil, era tricampeão juvenil, mas não tinha nem treinado com o profissional. Chegou no dia lá no vestiário, todo mundo se trocando, o técnico me escala eu de titular, de quarto zagueiro contra o Vasco lá. Titular assim, mas sem conversar, sem falar nada. Falei, bom, e o jogo correu tudo bem, graças a Deus, como foi, e o jogo foi 0-0. E o Vasco era um time forte. Foi meu primeiro jogo no Guarani. Tele Santana estava de meia esquerda nesse time que eu joguei contra o Vasco. Na realidade eu era quarto zagueiro. E aqui estreiei como quarto zagueiro também. Só que eu comecei a acompanhar o time principal e um dia sobrou a oportunidade de eu entrar na lateral direita, que machucou a lateral direita. Eu nunca mais saí do time até ser vendido. Era segundo turno, Campeonato Paulista, Brinco de Ouro, Campinas. O Santos estava retornando de uma excursão vitoriosa, mas chegou em Campinas para pegar o Guarani estava numa noite inspiradíssima. 5-1 foi para o Guarani, um jogo que marcou a carreira do Oswaldo Cunha. O juiz era o Armando Marques, foi expulso o Coutinho, que tentou agredir o juiz, e nós ganhamos o jogo de 5-1. E aquele jogo ficou na história, porque eu marcando o Pelé. E teve um caso que pouca gente sabe, eu jogando lateral direito, o Heraldo era o quarto zagueiro. Com 20 minutos de jogo, o Heraldo teve uma distensão muscular. Ele que marcava o Pelé. Nós ficamos com 10 também, porque eu fui marcar o Pelé e o Joãozinho, que era a ponta direita, foi marcar o Pepe. E nós ganhamos o jogo de 5-1 e ficou na história também. Esse jogo foi, na realidade, caiu do céu para mim esse jogo aí. Porque tudo que eu fiz dava certo, sabe? Tudo que eu ficava a fazer dava. Então foi uma beleza o jogo inteiro, sabe?
Oswaldo foi um jogador excelente. Eu tive o prazer de jogar com ele aqui em Pedreira. Inclusive eu lembro uma passagem que nós fomos jogar na Vila Maria, lá em São Paulo, na Vila Maria, e foi um motorista de táxi levar nós aqui. Chegou lá, o cara encheu o caneco. Quem veio guiando o carro de volta foi o Luiz Novo. Porque o Luiz Novo não falou, não, você não vai guiar o carro, não. O carro é seu, mas a vida é nossa. Ele que voltou guiando, o Luiz Francisco, sabe? E eu gostei muito da atitude dele. Aí veio eu, o Luiz Novo e o meu irmão. O Canal 100 era do Rio de Janeiro. Tocava até uma música com o Bené Nunes no piano, Que Bonito É. Tá, 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 tá. Tem uma passagem interessante que Oswaldo Cunha estava no cinema assistindo, eu também estava lá e passou um lance que ele dá um lençol no jogador do Flamengo. O único lugar que a gente tinha para ir era quando vinha algum parque, algum circo aqui, ou então cinema. Então a gente ia no cinema e eu gostava de ver o jornal porque ele passava parte de esporte, né, de jogo. Então, e a gente às vezes aparecia na tela e a turma aplaudia, a turma gostava, sabe? E eu também gostava, né? Ele foi para o São Paulo contratou ele em 65. E Oswaldo com a camisa do São Paulo, fazendo embaixada no Pacaembu. Eu tive a oportunidade em 2011 de acompanhar aí um encontro do São Paulo Futebol Clube, onde na oportunidade Marcelo Portugal Gouveia falou da estreia do Oswaldo Cunha nos anos 60 no São Paulo Futebol Clube e realmente você vê a importância que o Oswaldo Cunha tem no São Paulo. Ele ficou no São Paulo até 67. E o São Paulo naquela época não estava numa fase muito boa, ele foi vendido para o Corinthians, certo? No Corinthians ele fez sucesso, porque ele participou da partida, uma das partidas mais importantes do Corinthians, foi a quebra do tabu. O Santos não perdia para o Corinthians há 11 anos. E naquele dia, 6 de março de 1968, Pacaembu, estádio Dr. Paulo Machado de Carvalho. O Oswaldo Cunha teve a incumbência de marcar um dos maiores dribladores do mundo, o Edu, ponta esquerda. A melhor ponta esquerda do Brasil na época, né? O Edu. E o Santos era um super time, né? E nós ganhamos de 2-0. Quem marcou os gols foi o Paulo Borges e o Flávio. E foi uma festa em São Paulo que aí eu jamais vi outra. Porque para chegar do Pacaembu, onde foi o jogo, no ônibus, com a torcida na frente, fazendo aquele carnaval, nós demoramos mais de 4 horas para chegar no Parque São Jorge. Então foi uma festa que até hoje a turma comemora. Eu, Coutinho, Roberto Dias, o Pelé e o Bellini. Esse é o livro do Pelé, o atleta do século. Eu tive a oportunidade de levar o Oswaldo Cunha várias vezes no Corinthians, em São Paulo. Uma das vezes que eu tive o Oswaldo Cunha lá, encontrou com o Rivelino, na época. O Rivelino conversou bastante com ele e foram dar autógrafo nas camisas. E o Rivelino autografava as camisas e o Oswaldo Cunha também. Então foi uma grande alegria para nós saber que um pedreirense estava em São Paulo, na loja do Corinthians, autografando camisa do Corinthians junto com o Rivelino, que foi o reizinho do parque. Em 66 eu fui convocado para uma seleção que ia servir de sparring para a seleção que ia disputar o Mundial. Então a seleção amarela já estava convocada, já estava jogando, e aí fizeram a seleção azul, que era para fazer o teste nos adversários que iam enfrentar o Brasil na Copa do Mundo. Só que problema político depois não deixaram aquela seleção nossa sair do Brasil. E nós jogamos 6 jogos aqui no Brasil. Meu parceiro de quarto nessa seleção era o Ademir da Guia, que era do Palmeiras, e eu era do São Paulo, né? O erro médico me eliminou. Encerrei a carreira no América Mineiro, porque eu ganhei o passe livre e fui para lá. Eu fui tão bem no América Mineiro e levando a sério, peguei um técnico
que gostava das minhas atitudes, que era os triques, ele gostava tanto de mim e eu machuquei o joelho. O médico me operou, 15 dias de gesso, 27 pontos no joelho esquerdo e não me tirou nada. Primeiro treino coletivo que foi fazer com os triques, que eu ia voltar já jogar contra o time com o Uberlândia, eu ia jogar aquela semana. Fui bater um lateral, o joelho estralou e eu joguei a esteira fora. Porque eu falei, eu não quero mais. O futebol de antigamente era melhor. Era mais competitivo, ele era mais sério, né? Parece que o jogador jogava por amor à camisa. Aquela camisa que ele colocava, ele falava, isso aqui eu tenho que suar por ela. Mas a juventude vivia aquele futebol. Era uma outra época, como eu disse, Pedreira revelou grandes jogadores, né? E grandes rivalidades que eu tive a oportunidade de viver e guardo na retina da memória até hoje essa lembrança. Era mais amor na camisa. Mais amor à camisa. Antes de jogar porque gostava mesmo, né? O jogador, ele permanecia por 10, 15 anos. Eu posso citar de cá, Ayrton Lito Santos, Pita, Ademir da Guia, Pedro Rocha, muitos outros jogadores. Na época não tinha o mercado aberto para o exterior. Então acabava tendo aí uma afinidade maior com os clubes. Apita o árbitro. Tá encerrada mais uma jornada esportiva. Aqui você conferiu Paixão Nacional, o futebol no interior. Tem menino, por exemplo, que eu dou aula até hoje, que às vezes não sabe o passado da gente. E às vezes até muitos pais não sabem. Mas a gente fica satisfeito você vir aqui e divulgar isso daí para que os meninos fiquem sabendo que a gente teve uma passagem mais ou menos boa. E as portas onde eu passei, graças a Deus, ficaram abertas, porque a gente teve sempre um comportamento bom e exemplar.